O nosso objetivo na videoaula de hoje é começar o estudo de fatoração. O que significa a palavra fatoração? É transformar em produto. Então, por exemplo, se eu tenho inicialmente um valor que é 60, eu posso escrever esse valor na forma de produto, que pode ser, por exemplo, uma das maneiras, 6 vezes 10. Aqui nós temos dois fatores, porque essa operação é de multiplicação. Então a gente diz que, de modo geral, fatorou o 60. Poderia também ser de outra maneira, por exemplo, 5 vezes 12. Isso quer dizer que existem várias maneiras de se fatorar um número. E quanto às expressões algébricas? Será que existe alguma maneira, alguma técnica para a gente fatorar expressões algébricas? É o que já vamos ver daqui a pouco. Inicialmente, vamos pensar com os números mesmo. 2 vezes 12, eu sei que é 24. E por outro lado, eu posso pensar que esse 12 ele é uma soma. Então, quando eu faço o cálculo de 2 vezes 12, é a mesma coisa que fazer o cálculo de 2 vezes, por exemplo, 10 mais 2. E o nosso tema está relacionado justamente com o que a gente pode fazer com essa expressão aqui. Como eu faria esse cálculo? Aqui está escrito que primeiro eu devo fazer a operação entre parênteses, que é a adição, e depois multiplicar. Mas existe uma outra maneira de se realizar esse cálculo, que é prevista por uma propriedade chamada propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, porque ela envolve essas duas operações, a multiplicação aqui por fora do parênteses e a adição ali por dentro do parênteses. Essa propriedade garante para a gente que, ao invés da gente somar primeiro e depois multiplicar, nesse caso aqui, nós podemos multiplicar cada termo e depois somar, obtendo essa expressão. 2 vezes 10 mais 2 vezes 2. E o que a gente tem aqui é duas multiplicações e uma adição. Nós temos que calcular dois produtos e depois somá-los de acordo com as prioridades das operações matemáticas. Então, 2 vezes 10, 20, mais 2 vezes 2, 4. A gente calculou primeiro os produtos, porque a multiplicação tem prioridade em relação à adição. 20 mais 4, 24, obtendo o mesmo valor que antes nós tínhamos. Então, quando a gente realizou essa passagem aqui, nós usamos a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Vamos fazer outro exemplo. 3 vezes 15 é a mesma coisa que 3 vezes 10 mais 5. E a gente pode fazer esse cálculo usando essa propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, primeiro fazendo os produtos de 3 por 10 e 3 por 5, e depois somando. Vamos escrever isso? 3 vezes 10 mais 3 vezes 5. 3 vezes 10 resulta em 30, e 3 vezes 5 é 15. 30 mais 15, 45. E assim nós temos uma maneira alternativa de realizar esses cálculos. Ao invés de fazer o produto direto, 3 vezes 15, que resulta em 45, nós podemos usar essa propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição e nós obteremos o mesmo resultado. O que acontece é que, ao invés de priorizar a adição, a gente prioriza a multiplicação. E essa propriedade é muito útil quando a gente vai trabalhar com expressões algébricas. E a gente pode pensar também no contrário. Por exemplo, se nós tivermos 3 vezes 5 mais 3 vezes 10, o 3 está presente nas duas parcelas dessa adição. Primeiro multiplicando 5, depois multiplicando 10. Agora, você pode pensar, é a mesma situação anterior, eu tinha 3 vezes 10 mais 5, o que eu estou fazendo é o cálculo ao contrário. Eu estou usando o raciocínio contrário.
ao invés de partir da expressão entre parênteses que o 3 está multiplicando, eu tenho a soma dos produtos e vou passar de volta para aquela outra forma. E como é que eu faço isso? A gente pode colocar o 3 multiplicando, abre parênteses, o 5 mais o 10. Você reparou que o termo que se repete, o fator que se repete, ele é colocado por fora dos parênteses, multiplicando a soma dos outros termos. O que nós fizemos foi colocar o 3 em evidência. Essa técnica pode ser usada com expressões algébricas também. Por exemplo, quando eu tenho 2 vezes A mais 2 vezes B, esse 2 está multiplicando tanto A quanto o B. Logo, eu vou colocá-lo em evidência. Ou seja, ele vai multiplicar uma expressão que é uma soma entre parênteses. Mas que soma é essa? Quem que o 2 está multiplicando? Primeiro está multiplicando A, então eu vou escrever lá A, mais depois ele está multiplicando B. Pronto. Então, 2 vezes A mais 2 vezes B é equivalente ou é a mesma coisa que 2 vezes A mais B, entre parênteses. E esse último, tem algum termo que se repete? Olha só, o x está se repetindo como fator em cada uma das parcelas. Lembre-se, aqui nós temos uma adição, e o x está primeiro multiplicando o A, depois multiplicando o B. Então, o que a gente faz? Pela propriedade distributiva, nós podemos colocar o x em evidência. X vezes, eu abro parênteses, e aqui entre parênteses eu vou escrever a soma, olha só aqui, a soma a qual está se referindo a expressão. Então, x está multiplicando quem aqui na primeira parcela? O A. Então, eu escrevo A. E na segunda parcela, ele está multiplicando quem? O B. Pronto. Então, x vezes A mais x vezes B é igual a x vezes A mais B, entre parênteses. E se for ao contrário, como é que fica? X vezes y, eu não sei qual o valor de x, qual o valor de y, eu deixo assim mesmo. Mais x vezes 2, que é a mesma coisa que 2x. E nessa outra, x vezes x é x ao quadrado, mais x vezes 3, que é 3x. Então, assim a gente usa a propriedade distributiva para fatorar, ou seja, transformar em produto as expressões algébricas que têm termos com fatores que se repetem. E nesse outro caso aqui, nesses dois primeiros casos, a gente desenvolveu o produto de duas expressões algébricas. No primeiro caso, a gente desenvolveu a expressão, e nesses dois últimos casos aqui, nós fatoramos a expressão. É isso aí, forneci bons motivos para você deixar o seu like, inscrever-se no canal e acompanhar-me nessa jornada sensacional pelo conhecimento matemático. Meu nome é Jesse, sou professor de matemática, estou contente com a sua participação e mais contente ainda te espero para a próxima aula. Até lá!